Olá a todos. Hoje é dia 26 de junho de 2025. Bom, eu tive N sonhos consecutivos, mas o de hoje me chamou muita atenção porque eu já estava sonhando com isso já há alguns dias, em relação às igrejas, né? Igrejas que me foram mostradas dentro das igrejas, é, festas, mesas de sinuca, entre outras coisas. E no sonho de hoje, eu apareci próxima a uma igreja, só que eu aparecia no ar. E a primeira igreja que me foi mostrada foi a Congregação Cristã no Brasil. Eu via a placa, eu via apenas duas pessoas, dois membros, uma do lado de fora e a outra como se estivesse saindo de dentro da igreja. Só que ela não era padronizada com grade, ela era de muro. Então só tinha a entrada ali para as pessoas entrar. Aí havia um terreno e ao lado havia uma outra igreja, que era a igreja metodista. Aí havia ali apenas um membro dentro dessa igreja. Aí havia um outro terreno e do lado uma outra igreja que eu não conseguia identificar nem o nome e nem o desenho da igreja, mas eu sabia que era uma igreja e a mesma estava vazia. Como se fossem essas igrejas pequenininhas de esquina, vamos dizer assim. Aí eu olhando aquilo, e eu não sei por qual motivo, mas em algum momento do sonho começou a me falar o nome de um presídio, que eu não vou falar. E aí, quando começou a falar aquele nome daquele presídio, mas isso é um presídio e fica no estado do Rio de Janeiro. Aí quando eu sei o que é isso. Então, estava até então, no meu entendimento, estava me dizendo que as pessoas eram prisioneiras desses templos religiosos. Aí, de repente, mudou a cena. Quando mudou a cena, eu apareci numa estrada de terra e essa estrada de terra, ela havia sido destruída por algo, não sei dizer, mas era algo poderoso. E havia destruído aquela estrada. Então ficou ali só a terra daquele lugar. E nisso eu vi uma senhora e uma jovem assim, eu creio, uma jovem senhora, né? Eu acho que ela deve ter uns 30 e poucos anos, a sensação da aparência, e a outra já uma senhora de idade, já de cabelo branco, você via que já era uma senhora. E eu olhando aquelas mulheres, e uma delas, que era essa senhora, ela foi e abaixou a cabeça, como se tivesse com vergonha de algo, alguma coisa assim. E eu queria entender o porquê que eu estava vendo aquilo. E aí, naquele momento que eu estava olhando para aquela senhora, eu via casas e tudo, de repente aquilo não se transformou em nada. Em questão de segundo, não era mais nada. Era como se eu estivesse num vago, num lugar, num local aberto e não exigisse nada. Mas eu tinha acabado de ver. Aí, naquele local, apareceu outra cena, como se tivesse aparecido outras casas, como várias casinhas assim, em cima da outra, como se fosse uma comunidade. E eu ali, admirada vendo aquilo, e aquela voz foi e falou novamente o nome daquele presídio. Aí eu peguei e fiquei assim, tipo, por que que tá me mostrando isso? E depois eu comecei a me lembrar de alguns sonhos que eu tive. E do dia 12 para cá, mais ou menos, do dia 12 para cá, eu tenho sonhado muito com igrejas, muito com templos, né? E esse templo, e se você vai falar templos, não vão entender que é igreja, né? Templos, enfim, templos religiosos. Só que especificamente hoje eu vi esses. E algo que me chamou a atenção, que quando a cena mudou, eu sabia que aquilo tudo era ilusório, era como se fosse uma ilusão, que todo mundo estava vivendo de ilusão. E eu então entendi que as pessoas estavam ali como prisioneiras. Agora, mediante o sonho de hoje, alguns que eu tenho tido, as pessoas que
que acredita, há quem não acredita, né? Há quem diz que precisamos nos preparar, há quem diz que não, não se preocupe, né? Aquele que você crê irá te guardar. Vai sim, alguns, mas não serão todos. Porque senão não falaria assim, vigia e ora, né? Ou então não falaria, faça a sua parte que eu te ajudo. E mediante esses dois sonhos recentes e os demais de junho para cá, fica aí uma atenção que as pessoas elas têm que se prevenir. Elas têm que se prevenir, elas têm que estar preparadas para algo. E que não sejam prisioneiras de tempos religiosos. Hoje eu vi apenas esses três, mas eu já sonhei com todas as denominações. Já sonhei com a Deus é Amor, já sonhei com o poder mundial de Deus, já sonhei com o nome de igreja que eu nem sei se existe, mas já sonhei com cada nome e vi todos os templos. Então, vocês que são, vou dizer assim, prisioneiros de templos religiosos, de placas, doutrinas de homem, despertem enquanto ainda há tempo. Porque senão vocês vão ser prisioneiro. E não vai ser prisioneiro assim pouco, vai ser prisioneiro grande. E de repente eu percebia que era como se fosse uma energia, eu não sei explicar. Era algo assim, tipo magnetismo. Sabe quando você pega dois ímãs e você vira um do lado positivo e o outro também, e os dois não se grudam? E de repente eu percebia que era aquilo tudo, era como se fosse uma manipulação, não sei explicar que termo que eu poderia usar, mas enfim, é como se fosse algo controlado. Então nós estamos tendo a oportunidade de, de conhecer e entender o que está vindo. Tem pessoas que não estão nem aí para nada, não se preocupa não. Quando chegar a sua vez de despertar, você vai despertar. O bom é que quem acorda cedo, né? Tem um velho ditado, o pessoal mais antigo fala, que passarinho que acorda cedo bebe água limpa. Então, vocês que despertam cedo, aproveitem para fazer aquilo que ainda dá tempo de você fazer. É amar o seu próximo, deixar a ambição de lado, deixar a ganância, deixar a arrogância, deixar de ser comandado por homens, por religiões, ser comandado por muitas coisas que tá vindo aí, e tem muitas coisas que tá distraindo muita gente, e as pessoas não tá enxergando. E aí vão falar que é fanatismo, né? Não. Quem acredita no livro Bíblia, que tem lá vários livros, vários relatos, parabéns para você. Coloque ela em prática. Não basta apenas acreditar, coloque ela em prática. Mas o resumo dela e de qualquer outra religião é o amor. É a única coisa que vai ajudar você a vencer o que está vindo. E muitos estão achando que está longe. Não, já está acontecendo. Mas poucos estão vendo. Esse foi o meu sonho.